Falaram que é o melhor, né? Que é o melhor de toda a série, mas eu não entendi esse comentário, não. Eu achei quase tão bom quanto os outros. Se o primeiro não for melhor, não sei, não entendi. Shantae Gustedt. Olá, eu sou o Gustavo Klein, esse é o Hollywood Entertainment e hoje a gente vai falar sobre o filme da saga Animais Fantásticos e o Segredo de Dumbledore. Filme esse que, apesar de estar sendo considerado pela crítica o melhor da saga Animais Fantásticos até então, não foi um sucesso de bilheteria e corre o risco de ser o último e a Warner não querer mais fazer filmes de Animais Fantásticos. Então vamos falar sobre isso. Quais são os problemas e por que exatamente a franquia estaria ameaçada? Eu vou direto ao assunto, vou atacar direto o problema, porque essa altura do campeonato também todo mundo já viu o filme, então vamos falar francamente sobre isso. Eu acho que o problema da saga é que não há uma definição de um protagonista claro, como a gente tinha em Harry Potter. Eu vi um tweet, inclusive, que brincava sobre isso, falando que o Newt Scamander deveria ser o protagonista, acaba não sendo, porque fica dividido. E eu até falei, o cara não entendeu. Por quê? Porque Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta. Estava dizendo que Harry era o protagonista, ele seguia sendo. Aqui a saga não é Newt Scamander e não sei o que, não sei o que lá. É Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. E a partir de então, os animais é que importam. Só que eu acho que essa que é a questão. Nesse filme, por exemplo, parece até que quase esqueceram do animal. Ele aparece ali no início, no final ele entra, e aí fica uma questão ali. Não sei se esses animais são tão relevantes para a história, porque a história não é sobre o animal. O animal ele faz uma participação, ele tem que ter um animal para fazer parte da história, para justificar o nome. E parece até um pouco assim, ih, gente, esquecemos de botar um bicho. Vamos falar então que no início tem um animal, aí no final a gente vai aparecer que esse animal, ele não é o protagonista da história, o animal fantástico em si. Esse animal da vez não é a grande questão, a história não gira em torno dele, e talvez isso seja um problema. Eu até brinquei porque eu falei, gente, mas o nome do filme é Animais Fantásticos e o Segredo de Dumbledore e os Crimes de Grindelwald. Então, ou bem o protagonista é um animal fantástico, ou é o Grindelwald, ou é o Dumbledore. Não é para ser o Newt Scamander necessariamente. Eu quis brincar, mas na verdade, o tweet no fim das contas estava certo. Porque vejam bem, nesse caso do filme Segredo de Dumbledore, nem bem o animal é o protagonista. Porque o animal ele aparece no início do filme, aí depois ele aparece no final. A história não gira em torno dele, e isso é uma questão, porque a saga seria Animais Fantásticos, então supõe-se que a história giraria em torno deste animal. E não que ele é um elemento que aparece, que resolve. O que une os filmes em si são animais que aparecem eventualmente nas histórias. E aí você tem o segundo filme, é Crimes de Grindelwald, aqui é Os Segredos de Dumbledore, e aí você realmente tem uma saga que não tem um protagonista definido. E eu acho que os fãs esperam disso, apesar de dito no título. Apesar de estar dito no título, esse filme é sobre o Grindelwald, esse filme é sobre o Dumbledore. Mesmo assim, o filme não se define nesse lugar. Esse último, então, ele vai pipocando entre vários protagonistas, né? Várias pessoas ali tendo seus momentos, suas cenas para formar uma história só. E, em verdade, não é o Dumbledore que é o protagonista. No Grindelwald era a mesma coisa, não era uma história só sobre o Grindelwald, que pelo menos a gente entenderia. Ficaria claro pra gente que cada história tem um personagem protagonista, você tem os Animais Fantásticos como um elemento que une uma história a outra, mas você tem protagonistas diferentes a cada filme, mas isso acaba não acontecendo. Parece que eles ficam com vergonha ou sem graça de usar o Newt Scamander como o protagonista, como se ele não tivesse colado como um grande protagonista como Harry Potter, mas também não pode dispensar o Ed Redmayne assim, mas o Ben também ele é um grande nome da indústria, ele tem um contrato, então vamos lá. Aí nem bem também o Dumbledore é o protagonista da saga toda, que é pra contar o passado dele, nem nesse filme, nem no outro filme, nem em filme nenhum, ele acaba nunca virando protagonista de filme nenhum. E o Jacob, que era pra ser o alívio cômico do filme, quase que vira o protagonista dessa saga toda. Parece que falaram assim, nossa, o público gostou dele, ele tá bombando, ele tá popular, vamos a ele como protagonista. Só que ele também não pode ser o protagonista da série, então fica ali, é Jacob, é Dumbledore, é o animal, é o Newt, quem é o protagonista dessa série? Não sabemos, desse filme não tem. Então essa indefinição acho que acaba atrapalhando com que o público realmente se envolva com a saga,
queira assistir e isso reverta na bilheteria, porque o grande problema do filme atualmente está sendo fracasso de bilheteria. Não está indo bem na bilheteria e a Warner quer cancelar o filme. Inclusive, eu estou sabendo que fizeram uma reunião. Não sei se vocês sabem, mas a Discovery comprou a Warner e todo o Império Warner, então agora fundiram, na verdade, né, que comprou, fundiu, e tá mudando um monte de administrador gerente. Eu sei que o presidente da Warner foi conversar com a moça, aquela que não deve ser nomeada, e aí foi conversar com ela sobre futuros projetos do Universo Bruxo no HBO Max e também como vai ser aí pra salvar a franquia, a sequência dos Animais Fantásticos, que tá um pouco ameaçada porque não tá rendendo bilheteria. Tem uma coisa que eu acho curiosa, é que o filme no final fala assim, roteiro de fulano e aquela que não deve ser nomeada, baseado num roteiro daquela que não deve ser nomeada. Então é uma coisa que é muito estranha, porque parece que o roteiro também já tá mal enjambrado aí, porque a moça resolveu escrever roteiro, a Warner aparentemente leu e falou assim, não, mas esse roteiro não tá bom, chama um outro cara pra escrever com ela, melhorando aquele primeiro que ela fez, porque se é baseado num roteiro de, né? Ou seja, era mais fácil talvez ela escrever contos, um livro, publicar, nem que fosse no site dela. Se ela publicasse livro, até ganhar dinheiro duas vezes, que ela ganhava publicando o dinheiro da compra do livro e depois para virar roteiro. Como foi os filmes originais que deram certo, tinha encantamento. Essa saga não encanta a gente não fica envolvido, você não fica com afeição aos personagens como ficava no Harry Potter, você não quer acompanhar, talvez pela falta de protagonista, mas tem o elemento mágico fascinante, a coisa que a gente ficava encantado, uma certa magia que tinha nas histórias, aqui não tem. Esse é o grande problema e é por isso que não tá dando bilheteria. Tem uma coisa que eu acho hilária, é que o filme chama Segredos de Dumbledore. Eu não sei que segredo foi esse. Vocês viram algum segredo? Vocês viram alguma coisa que vocês não sabiam? Porque pra quem lê os livros, todo mundo sabe o que tá acontecendo ali. Até quem viu os filmes, porque muita coisa que é dita, a culpa que ele sente pela irmã, a treta com a irmã, já era. Nos filmes já tinha, no livro tem muito, você já sabe de tudo aquilo. Não teve uma novidade nesse filme acerca do passado do Dumbledore, com quem ele se relacionava, com quem ele deixou de se relacionar, qual era a relação, qual deixou de ser, o que ele fez com a irmã, deixou de fazer. Nos livros, inclusive, do Harry Potter, ele detalha muito melhor, a gente fica sabendo muito mais claramente o que foi que aconteceu, tem muito mais segredo do que nesse filme. O filme podia chamar, inclusive, Os Segredos do Irmão do Dumbledore, porque tem mais segredo do irmão dele do que do Dumbledore em si. Vocês não acharam? É isso, gente. O filme está perdido, não se sabe pra onde vai, não se encontra, faltou tempero, magia, faltou um feitiço maligno, um negócio. E no fim das contas é aquele momento pipoca. Você assiste como uma pipoca, pode assistir em casa também, que não faz tanta diferença, mas não é mais aquele grande evento cinematográfico, aquela coisa que a gente fica doido pra ver o próximo filme, fica com muita ansiedade pra já ir na estreia e ver logo, e ver o grande evento mágico do ano, que era quando lançava os filmes do Harry Potter. Não tem mais isso. Cada vez menos a gente tem vontade de ir no cinema e ver os filmes. Precisa realmente dar uma ajeitada nessa franquia. Talvez eu sugiro aqui pra moça, aquela que não pode ser nomeada, escrever contos ou um livro e deixar que quem sabe fazer roteiro de cinema, roteirizar pra ela, que talvez dê mais liga. Não sei. Quem sabe? Se você chegou até aqui, deixe seu joinha, não esquece para ajudar a gente. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, saber dos próximos vídeos. Deixe seu joinha também. Sigam a gente nas nossas redes, que tem muito conteúdo sobre filmes e séries. Eu sou Gustavo Klein, esse é o Hollywood Entertainment. Até a próxima. Um beijo, um cheiro, tchau!